Quando se trata do seu dinheiro, o mais importante não é no que você investe, mas como você investe. Prazer, meu nome é Tom e aqui no meu canal A Assessoria da Fidúcia eu vou te mostrar como um bom planejamento financeiro, com transparência e boa técnica, vai te trazer mais segurança na hora de tomar suas decisões financeiras e fazer o seu patrimônio crescer de forma sólida. E aí, investidor, investidora, tudo bem com você? Prazer estar aqui com você hoje nesse vídeo. Vou ser muito breve. O vídeo de hoje é para a gente falar um pouco do que aconteceu em 2024 em relação a investimentos, em relação à economia de um modo geral aqui no Brasil, algumas expectativas para 2025 e no final o que a gente consegue, analisar para melhorar a nossa tomada de decisão nos nossos investimentos de uma forma geral. Tudo bem? Então segue aqui comigo, né? Essa é a nossa primeira reunião, nosso primeiro contato em 2025. Então vamos lá. Então eu gosto de começar o ano, né, com todos os meus clientes que eu atendo e também, né, passando algumas recomendações. Antes de escolher qualquer investimento, tomar qualquer decisão, a gente precisa analisar quais são os nossos objetivos financeiros. Então, o que eu estou fazendo com todos os meus clientes nesse início de ano? Eu estou marcando um papo para a gente avaliar os objetivos que foram concretizados, os objetivos que ainda não foram, mas que estão no caminho, e alguns objetivos, às vezes, que não vale mais a pena a gente continuar, tá certo? Ou alguma viagem que não vai mais acontecer, ou enfim, algum objetivo que não faz mais sentido, tá? Então, vamos analisar tudo isso primeiro, né? Os objetivos que se mantêm, os objetivos que não permanecem mais na nossa estratégia, e aí sim a gente pode analisar os investimentos que são condizentes com isso ou não, tá certo? Então, faça isso, depois a gente começa a falar sobre o cenário. Então, sobre o cenário, começar com 2024, né, o ano que se passou, todas as informações que eu vou trazer aqui para você no nosso vídeo de hoje foram tiradas da nossa carta mensal do nosso escritório, tá? Escritório Invest, feito aí pelo nosso comitê de alocação. Então, 2024, quais são as principais informações aqui para a gente, né, tendo uma visão geral. 2024 foi um ano muito específico, tá certo? Foi um ano bem desafiador, principalmente para os investidores que têm objetivos de longo prazo, tá certo? Por quê? Porque nos últimos 20 anos da história do Brasil, foram só 3 vezes que aconteceu o que aconteceu em 2024, que foi o quê? Tanto o nosso índice de ações, o Ibovespa, tanto o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, e o nosso índice de renda fixa atrelada à inflação, o IMAB, fecharam o ano no vermelho. Fecharam o ano negativo. Então, quem colocou dinheiro lá em janeiro de 24, em dezembro de 24, estava com um recurso menor do que colocou. Ah, então eu perdi dinheiro. Calma lá que eu vou explicar. 2024 teve um ano que esses 3 índices fecharam no negativo. Os juros, né, a taxa Selic no Brasil. Em janeiro nós vínhamos com uma expectativa de queda da Selic, porque em agosto de 23 iniciou-se o processo de queda de juros no Brasil. Então, nossa Selic estava em 13,75 e começou o processo de queda, né? Então, em janeiro, nós estávamos com uma expectativa de fechar o ano de 24 com uma Selic em torno de 8% a 9%, o que seria muito bom, né, para o nosso mercado. Mas no meio do caminho, o que aconteceu foi que houve uma queda disso, né? Um movimento reverso. A Selic tanto é que parou de cair, né, nas reuniões do Copom, como começou o processo de subida novamente, né? Então, foi um movimento muito brusco, né, do nosso Banco Central. Não estou aqui para questionar, né, as tomadas de decisão do Banco Central, mas isso afeta em muito os investimentos de longo prazo. Então, além disso, o que aconteceu? Né? Trazendo mais dados aqui para você. O dólar subiu bastante, né? Mais do que 25%. Foi um ano bem desafiador mesmo, né? A maioria dos índices brasileiros aqui fecharam no negativo, o dólar subiu, a nossa expectativa de inflação também aumentou. Então, olhando para trás, né, a gente sabe que o futuro nunca é igual à história, mas às vezes ele rima. Então, o que aconteceu? Quais foram momentos que foram similares ao que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? O 2024, que ainda estamos vivendo ainda hoje. A gente consegue traçar um paralelo com o governo Dilma II, ali de 2013 para frente, até o impeachment, o Temer assumir, né,
Por quê? Porque era um momento que o próprio governo estava com uma falta de credibilidade dentro do mercado, né? Então, vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente, mas vamos aqui a mais alguns dados mais específicos, tá? Vocês podem ver na imagem aí, esse é um gráfico aí ilustrando um pouco do que eu venho falando, né? Então, só para a gente ter uma comparação. Em 2024, o CDI, que é o investimento conservador, né? Investimento de liquidez diária, né? Então, toda reserva de emergência deve estar em CDI, ou todo investimento de curtíssimo prazo deve estar em aplicações atreladas ao CDI, que é basicamente a nossa taxa básica de juros, a Selic, né? Em 2024, o CDI rendeu 10,9%. Tá? Isso é uma rentabilidade bruta, lembrando sempre, né? A gente tem ainda os descontos de imposto de renda depois, retidos na fonte, mas o CDI teve 10,9% de rentabilidade no ano. O IMAB, que é o índice de inflação, né, renda fixa atrelada à inflação no Brasil, recuou 2,4%. O Ibovespa, que são as ações, caiu 10,3%. E o IFIX, como vocês podem ver aí no gráfico, chegou a render negativo, chegou a render menos 15%. Mas no finalzinho, na última quinzena, ele deu uma recuperada e fechou os seus menos 5,9%. Tá? Como eu falei para vocês antes, os três fecharam no negativo, né? Não é normal aí os três fecharem no negativo, então por isso que a gente fala que foi um ano bem desafiador, né? Além disso, mais alguns dados aqui para você. O dólar, como eu comentei, fechou em 27,9% de valorização em cima do real, né? Então, assim, de um modo geral, que eu venho conversando aí com até pessoas que moram fora do Brasil, o dólar ele teve uma certa valorização perante várias moedas do mundo, mas o real em específico foi uma das maiores em 2024, né, em relação a outras moedas, né? Então, tanto o dólar subiu quanto o real caiu perante o mundo, tá? Então, por isso que deu essa, nossa, 28% é muito alto, né? Além disso, o índice de bolsa, o índice das principais empresas ali dos Estados Unidos, o S&P 500, também registrou alto de 23,3%. Né? Então, você brasileiro que tem um ETF, o IVVB11, ou alguma aplicação lá fora atrelada ao S&P 500, você consegue capturar tanto os 23,3 tanto quanto os 27,9 do dólar. Né? Então, se você for ver o lucro em cima dessa aplicação em reais, foi mais de 50% no ano. Então, por isso, né, para investimentos de longo prazo, é muito importante a gente ter essa diversificação geográfica, né, porque muitas vezes o nosso real ele pode sofrer essas oscilações, então ter exposição aí a mercados mais desenvolvidos como os Estados Unidos faz total sentido para preservação e também rentabilidade do seu patrimônio, tá? Valorização do patrimônio. Comentando um pouco sobre a inflação, né, eu trouxe ali a informação para você que no início do ano a expectativa era a taxa Selic começar a cair, né, justamente porque a nossa expectativa de inflação era uma inflação relativamente controlada, né, um pouco em cima da meta até, né, a expectativa era 3,9, mas acabamos fechando em 4,9, ou seja, a taxa de juros no Brasil, né, em qualquer país, basicamente qualquer economia, ela é sempre como um remédio para a inflação. Então, quanto maior a dose desse remédio, é sinal que a gente está mais doente, a nossa inflação está maior do que deveria estar. Então, se eu reduzo a dose do remédio, eu estou dizendo que eu estou já saudável, posso dar sequência, né, com a minha vida, com o meu crescimento aqui econômico. Então, se a gente vinha de uma expectativa de redução de Selic, significava que a inflação estava controlada, mas foi justamente o oposto, né? O Banco Central começou a subir a Selic novamente, justamente porque a expectativa da inflação se inverteu. E tanto é que isso foi o que aconteceu, né? A expectativa era 3,9, na realidade fechou em 4,9. E mais um gráfico interessante aqui para compartilhar com você. O que esse gráfico aqui representa para a gente? Tá? Como que eu faço para dimensionar risco? Né, dimensionar se eu, por exemplo, sou um banco e quero emprestar dinheiro para alguém, quero emprestar dinheiro para algum cliente, ou até mesmo se eu vou emprestar dinheiro para o próprio governo. Né? Será que eu deveria cobrar 10%, 15%, 20%? Isso é uma pergunta que se faz e a resposta está totalmente atrelada ao nível de risco. Se o risco é maior, eu vou exigir uma rentabilidade maior também para compensar esse risco adicional. Então, se tem duas pessoas que eu posso emprestar dinheiro,
uma que tem um trabalho fixo, né, tem suas responsabilidades sempre em dia, não tem nenhuma conta atrasada, e outra pessoa que o salário dela não é sempre estável, né, varia de mês a mês, já tem outras contas pendentes, né, eu tenho certeza que você não ia emprestar a mesma taxa, né, para essas duas pessoas, você ia pagar, precisar uma taxa maior para essa segunda pessoa que eu mencionei. Tá? Então, esse gráfico ilustra exatamente a mesma coisa. Esse gráfico é o DI futuro de 2031, né? aqui do Brasil. Então, quanto maior a taxa, maior é a expectativa da taxa de juros no país, tá? Em 2031. Ou seja, a expectativa dos juros futuro em 2031. E olha como teve oscilação nesse gráfico. Né? Em janeiro de 2024, a gente estava com uma expectativa de juros de 10,65. Ou seja, lá no futuro, em 2031, a expectativa era que os juros estivessem em 10,65. E no final do ano, para onde foi esses juros? Né? Foi para 15,4. Ou seja, foram quase 5 pontos percentuais aí, de aumento, né? De 10,65 para 15,4. Isso é muita coisa. Né? Em só 12 meses aí a gente teve esse avanço muito forte. Ou seja, para eu emprestar dinheiro, né, para o governo, ou seja, para qualquer, né? O governo é o investimento com menor risco do país, né? Então ele é sempre o menor risco. Então todos os outros investimentos acabam tendo que elevar a régua por causa do governo. Então tudo ficou mais caro de se emprestar dinheiro porque o risco aumentou. Né? Isso está totalmente atrelado com a credibilidade do governo. Né? Se o governo passa pouca credibilidade, faz poucos movimentos dizendo que está comprometido com a dívida do país, com o crescimento do país, isso aumenta a expectativa dos juros, né? Fazendo tudo ficar mais caro para se emprestar, ou seja, ninguém quer arriscar. Tá? Fica mais caro você pegar dinheiro emprestado para as empresas, então tudo fica mais caro. Né? E quais são algumas consequências que se acarretam por conta disso? Né? Quem tem investimentos longos é muito prejudicado. Né? Por quê? Porque se lá atrás eu conseguia um título com uma taxa de 6, hoje eu consigo o mesmo investimento, né, com o mesmo risco atrelado, digamos assim, com 7,5. Né? Então esse 1,5, quase, eu vou mostrar mais uns gráficos para você, mas quase 2% aí de diferença faz os investimentos lá atrás ficarem negativos. Tá? Isso é a marcação a mercado. Então, esse aumento do juros futuro reprecifica vários ativos que a gente considera ativos de risco, né? Ativos de longo prazo, tanto ações, quanto fundos imobiliários, quanto títulos públicos federais de longo prazo, né? A NTNB, por exemplo. Né? Tudo fica reprecificado, tem uma taxa maior a ser compensado. Né? Só que pegar, por exemplo, um fundo imobiliário, né? Um prédio ali da Faria Lima, que está alugado, os contratos ali são de longo prazo, então a não ser que o inquilino queira sair no meio do caminho, vai pagar uma multa, enfim, tudo vai permanecer igual como está. Ele não vai começar a pagar mais simplesmente porque o governo federal agora aumentou a Selic, né? E antes era 10, agora é 12, então eu tenho que pagar mais também pelo meu contrato. Lógico que não, né? O seu aluguel aí que você paga, enfim, se você mora de aluguel, não vai aumentar da noite para o dia só porque a taxa Selic aumentou no país. Né? Então, como que o mercado financeiro reprecifica esses ativos? Um fundo imobiliário, por exemplo, que você conseguia comprar por R$100 para te dar R$1 de rendimento ao mês, então 1%, se do início do ano para o final a gente teve esse incremento da expectativa de juros, ou a própria Selic aumentando, né? Como é que eu faço para esse ativo ser reprecificado? Se antes eu precisava gastar R$100 para ter R$1 de rentabilidade, agora eu vou exigir pagar R$80 para ter R$1 de rentabilidade ao mês. Né? Eu faço ficar mais barato esse ativo. Então é por isso que a gente vê o mercado de ações, mercado de fundos imobiliários despencando. Né? Muitos investimentos, muitos fundos continuam pagando muitas vezes a mesma rentabilidade ao mês, o mesmo aluguel, mas estão descontados. Justamente porque a gente teve esse movimento de expectativa de juros aumentando por falta de credibilidade do governo com as contas públicas, tá certo? Então esse foi o movimento. Aqui eu trouxe um gráfico ilustrando a taxa, né, de rentabilidade da própria NTNB 2035, ou seja, dívida do governo federal brasileiro, que vence em 2035, atrelado à inflação mais uma taxa.
isso é o que significa a NTN-B, que é a nota do Tesouro Nacional. Então, lá em 2010, ela estava pagando inflação mais 6% ao ano, né, até o vencimento. Depois, em 2013, ali, a gente teve um bom momento da economia, né, até 2013, esse mesmo investimento estava pagando inflação mais 4%, como você pode ver. E aí a gente entrou nesse momento mais específico, ali, mais turbulento, com falta de confiança, falta de credibilidade do próprio governo. A gente começou ali a ouvir as complicações do próprio governo Dilma com as pedaladas fiscais, até que chegou o impeachment, né, onde o Michel Temer assumiu. Isso retrata aqui nesse gráfico. A gente pode ver que foi o momento maior de taxa desse investimento. Por quê? Porque se eu confio menos nesse meu, né, nesse meu cliente, né, eu vou emprestar dinheiro para essa pessoa, para essa instituição, que no caso é o governo federal, eu vou exigir uma taxa maior. E isso a gente consegue ver aqui, né, esse mesmo investimento NTN-B estava pagando quase 8%, né, acima da inflação, então IPCA mais 8%. E foi o momento de maior ápice aí dessa rentabilidade. Então depois a gente teve, né, o Michel Temer conseguindo apaziguar as coisas ali, depois a gente teve o governo Bolsonaro, onde entrou e começou a estimular a economia, né, teve também a questão da pandemia, e o Banco Central jogou a taxa de juros lá para baixo, em 2% ao ano, né, de Selic, e isso acompanhou também o próprio título público, né, o título público estava pagando na época 3% ao ano. Né? Se a minha Selic estava pagando 2%, o que vencia lá em 2035, né, pelo fato de ter um horizonte de tempo maior, também, né, estava pagando ali inflação mais 3%. E esse foi o mínimo aí que a gente consegue perceber nesse gráfico, né? E aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Hoje nós estamos aqui com os mesmos 7,5%, né? Não é igual aos 8% lá atrás, onde a gente teve o impeachment, né, do nosso presidente da época, mas estamos muito perto. E é essa analogia que a gente consegue trazer, né? O futuro não é idêntico ao passado, mas muitas vezes ele rima. Então, se a gente começar a perceber, né, o que aconteceu depois que se teve esse momento aí de IPCA mais 8, né, no impeachment, o que aconteceu? Muita gente atualmente vem falando, tá na hora de ser conservador, tá na hora, né, de não arriscar. Mas é que vem a questão de como você construiu a sua carteira, de como você construiu o seu planejamento financeiro. Porque se você começar a trocar suas estratégias só por questão de notícia, né, você nunca vai conseguir ter uma rentabilidade muito superior por exemplo, ao próprio CDI ou à própria inflação, né? Então, se você tem investimentos de longo prazo, na verdade agora está uma das melhores horas de você comprar esses investimentos, né? Eu não acredito que o Brasil vá virar uma Venezuela, vai virar ali uma economia muito, né, muito radical, digamos assim. Então, de fato, agora, quem tem objetivos de longo prazo, está um dos melhores momentos de você comprar. Porque se há um ano atrás você conseguia comprar uma NTN-B que vence em 2035, que estava te pagando 5,5% acima da inflação, hoje você consegue comprar o mesmo investimento do mesmo país, te pagando 2 pontos a mais, né? E 2 pontos a mais ao ano. Né? Faz isso até 2035. 10 anos aí nesse horizonte de tempo. É muita diferença, né? Muita taxa adicional para ter o mesmo risco. Então, na verdade, está um bom momento de você comprar esse tipo de ativo, tá? Claro que depende dos seus objetivos financeiros, mas essa é a ideia, né? E mais alguns pontos aqui para a gente, né? Fechar o cenário de 2024. Nesse último gráfico aqui eu te mostro o mesmo investimento, a NTN-B 2035, só que agora em preço, ao invés de taxa. Né? Então, quem comprou lá em janeiro de 2024, como eu comentei com você, né, comprou ali a um preço maior do que em dezembro de 2024, porque a gente teve essa desvalorização, né? A taxa aumentou. Como é que eu faço para reprecificar? Se a taxa aumenta, eu reduzo o preço unitário do investimento. Então, em janeiro estava R$ 2.300, em dezembro estava R$ 2.100, né? Basicamente 10% aí de oscilação de janeiro a dezembro. Então tá 10% mais barato. Se você for querer vender agora, não vai ser muito bom, né? Mas se você está comprando para longo prazo, faz total sentido, né, fazer preço médio disso daí. Beleza? Agora entrando no capítulo aí de cenário para 2025, né, que já vem aí
complementando um pouco com o que eu estava finalizando no capítulo anterior, né? Mercados financeiros, né, mercados econômicos, tanto de economia emergente quanto de economia desenvolvido, são sempre ciclos econômicos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa, né? E esses ciclos são sempre exagerados, né? Isso é histórico, né? Então, em momentos que são altos, né? Momentos de crescimento, é sempre uma euforia, né? Sempre todo mundo está achando que vai subir eternamente, né? Em momentos de baixa, é um pessimismo exagerado também, né? Então, como que a gente consegue, né? A gente nunca sabe, ninguém tem bola de cristal, né, no mercado financeiro. Ninguém consegue prever o que vai acontecer. Então, quais são as melhores formas da gente lidar com isso? Você, investidor, que tem objetivos de longo prazo, que é uma aposentadoria, né, que seja o que for, você nunca vai conseguir acertar. Então, a gente tem que ter sempre os nossos objetivos muito concretos, né? Por que eu estou investindo, né? Então, da mesma forma que o pessimismo cria esse clima, né, de poxa, tá tudo horrível, né? O que eu deveria fazer? Da mesma forma que existe esse pessimismo, também existe os preços ficam melhores, né? Como eu já comentei. Então, em períodos de depressão, né, de depressão econômica, muitos investimentos ficam melhores, ficam mais atrativos, porque você está pagando mais barato pelo mesmo retorno. Como eu comentei ali, um fundo imobiliário hipotético, que antes você precisava comprar R$100 para ter R$1 de renda, hoje você compra por R$80 esse mesmo R$1 de renda. Se você tem 50 mil, 100 mil reais para investir, você vai estar comprando muito mais renda mensal com o mesmo capital investido, né? Então, isso que a gente começa a pensar. Claro que isso não é recomendação de investimento. Eu não sei o que você tem na sua carteira hoje, mas se você tem investimento de longo prazo, é muito bom você dar uma olhada nisso agora, né? Se você tem estômago para isso também, né? Porque não é fácil, mas mais algumas informações aqui para a gente, né? Ver que quem consegue manter a disciplina, né? Por isso você precisa de um planejamento financeiro muito bem formulado, por isso você precisa saber o que você está fazendo, né? O tipo de investimento, o comportamento dos investimentos que você tem na sua carteira, né? Porque aí sim você consegue tomar uma decisão muito mais consciente, né? Então, trazendo esse dado aqui para você. Quem conseguiu manter a disciplina, né, e não vender tudo, né, e ficar desesperado, vou vender tudo, o meu dinheiro vou enterrar, né, eu vou comprar só, vou deixar tudo na poupança, vou deixar só em postos fixados, né, que é a forma mais conservadora que se tem de investir. Quem conseguiu passar por tudo isso, né, manteve a disciplina do seu planejamento financeiro, entre 2016 e 2020, colheu frutos muito grandes, né? Só um dado aqui para você. O Ibovespa, a gente sabe que o Ibovespa também nem é um dos melhores, né? O Brasil aí não é um dos melhores índices aí, mas enfim, tem fundos ativos no Brasil que entregam muito mais do que o Ibovespa. Mas só para a gente ter uma comparação. Entre 16 e 20, o Ibovespa mais do que triplicou o seu valor, né? Então saiu de 38 mil pontos para 118 mil pontos. Só para a gente ter uma noção, eu fiz essa conta aqui com um cliente antes. Se você tivesse colocado 100 mil reais a 38 mil pontos e tivesse vendido a 118 mil pontos, você teria feito aí mais ou menos de 100 mil para uns 300 e poucos mil reais, tá? 310 mil, se não me engano, essa era a conta que a gente tinha feito. Tá? Então é muita coisa em 3, 4 anos, né? É muita coisa. Então por isso, né, eu falo, planejamento financeiro é muito forte. Não é só você ter a sua vida financeira organizada, mas se você tem um bom planejamento, você consegue também capturar esse tipo de rentabilidade, né? Ninguém vai saber exatamente quando é hora de vender os seus postos fixados para agora comprar ações, né? Não existe bola de cristal. Então você precisa ter o estômago para aguentar isso, para conseguir colher esses frutos depois, né? Nenhum posto fixado vai te dar esse retorno que a gente está vendo aqui, de 38 para 118, né? Isso não existe. Então, o investidor que aceita esse risco adicional também vai ter a possibilidade de colher esse rendimento adicional também, né? Mais algumas questões, né? Pô, eu tenho o objetivo de me aposentar lá na frente, né? A maioria dos objetivos dos planejamentos financeiros que eu faço, a gente leva uma taxa de rentabilidade real de 8% ao ano, mais ou menos, né? 8,19%. E hoje a gente está conseguindo quase isso só em títulos públicos federais. Isso é uma baita oportunidade, né? É muita oportunidade. Se a gente pegar 7% real, em 10 anos a gente dobra o patrimônio.
né, sem nenhum aporte adicional. Se você pegar 7% real e ficar investido por 10 anos, você dobra o seu patrimônio. Isso é muita taxa. Se a gente estiver falando ainda de um investimento que é dívida pública, né, atrelado à inflação, né, a dívida pública, qual que é o problema? O governo pode imprimir mais dinheiro para ter que honrar essa dívida, né? Mas se você tem investimentos atrelados à inflação, quanto mais dinheiro o governo imprime, maior vai ser a inflação, né? E você vai estar sempre surfando essa onda, porque é inflação mais uma taxa atrelada. Então, é uma baita oportunidade para quem tem esse tipo de investimento, né? E mais alguns pontos aqui para a gente, né? Os fundos imobiliários, para quem tem objetivo de renda aí no curto prazo, também estão uma baita oportunidade, né? Como eu comentei, né, fazendo referência ao nosso comitê de alocação aqui do escritório, muitos fundos imobiliários estão com os mesmos fundamentos, né? Fundamentos fortes, estão com uma baixa vacância, continuam pagando os mesmos rendimentos, então basicamente a mesma coisa, só que muito mais barato. Por que está muito mais barato, Tom? Porque a maioria dos investidores de fundo imobiliário no Brasil são pessoas físicas, né? Justamente pela questão de isenção dos rendimentos, né? O aluguel é isento de imposto de renda, então é muito atrativo. Mas ao mesmo tempo vai ser muito difícil você ver um grande investidor institucional, um grande fundo, um grande banco entrando nesse tipo de investimento. E aí o que acontece, né? Geralmente um investidor institucional ele vai fazer uma análise fundamentalista antes de investir em qualquer coisa, né? Ele vai ver qual que vai ser as expectativas e análise de cenário, por aí vai. O investidor pessoa física, ele não tem tanta noção, né? Geralmente ele vai comprar porque um amigo falou, o vizinho falou que estava ganhando dinheiro com isso, ou ele viu um youtuber, né, que às vezes nem tem nenhuma formação econômica falando, enfim, é muito mais vago. Então, os movimentos de compra ou de venda é muito mais repentino. Então, por isso que se explica, né? Fundos imobiliários, às vezes, com bons fundamentos, muito mais baratos do que o início do ano passado, né? Então, também está um ótimo momento de se comprar. Se você for ver, mas eu perdi dinheiro porque eu paguei 100 e agora está 80. Sim, mas se o seu objetivo financeiro é renda, você deveria estar muito feliz, porque a renda está muito mais barata. Você não comprou pensando em vender final do ano, né? Então, sempre lembrando do objetivo financeiro, né? Planejamento financeiro. E aí eu fecho esse nosso capítulo aqui com uma frase, né? A psicologia do investidor. A chave para aproveitar essas oportunidades, né, de mercado está em reconhecer que o maior risco ao investidor frequentemente não é o mercado, mas suas próprias emoções, né? E é justamente isso que nós estamos vivendo agora. Controle suas emoções para conseguir ter bons investimentos lá na frente, né? Então vamos resumir tudo isso aqui que foi falado hoje, né? Primeiro, defina seus objetivos financeiros. Esteja também, né, acompanhado de um assessor, de alguém orientado, né, no mercado financeiro e principalmente se tiver a oportunidade num modelo de remuneração adequado. Eu gosto muito do modelo fiduciário, onde o assessor, o planejador financeiro, não vai olhar para a taxa de distribuição, quanto que esse produto XYZ está me pagando para falar dele, né? Aqui, por exemplo, em todos os planejamentos que eu faço, eu não ganho R$1 a mais pelos produtos que eu recomendo. Eu sempre seleciono os melhores produtos de acordo com os objetivos dos meus clientes, né? A minha carteira vai ser igual à carteira do meu cliente se eu tiver os mesmos objetivos, né? Então, acho que de uma forma geral, esse seria o conteúdo que eu queria trazer para você hoje, né? Se você gostou, fica à vontade aí para me mandar mensagem, comentar, curtir, enfim, compartilhar. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.